Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre as células. Na videoaula passada, nós vimos sobre a teoria celular e ela aparece aqui novamente para a gente. Diz assim que os seres vivos são formados por células. Vocês já sabem que para ser vivo precisa nascer, crescer, se reproduzir de alguma forma e morrer. E aí eu passei para vocês uma tabela sobre os reinos dos seres vivos. Outra coisa, as células são unidades morfofuncionais. Olha que nome novo e estranho. Esse nome, morfofuncionais, significa que as células elas vão ter uma forma e uma função diferente. E no número 3, a célula ela só se origina de outras. Então, uma célula se divide e dá origem a outra célula. Essa divisão pode ser por um processo chamado mitose ou meiose, mas as células vão se dividir e dar origem a novas células. Aqui nós temos o desenho de uma célula desse canto aqui no meio e essa aqui. As células, como elas são morfofuncionais, com formas e funções diferentes, aqui vai estar representando um exemplo. Essa célula aqui, ela é a célula epitelial, é a célula da pele. Tá vendo que tem até uns pelinhos ali em cima? E essa aqui do cantinho representa um neurônio, é uma célula nervosa. Ela faz parte do sistema nervoso, ela manda as informações de ação e reação por todo o seu corpo. E aí essas células, elas têm algumas partes ou estruturas básicas. As três principais são a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, mas normalmente a gente fala direto núcleo, tá? Daqui a pouco eu explico isso para vocês. Então, na célula, quando a gente fala de membrana plasmática, ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Nutrientes, substâncias que precisa ou não precisa. Quem faz essa troca é a membrana plasmática. É como se fosse uma porta, ela vai deixar passar algumas coisas e outras coisas não. O citoplasma é uma substância gelatinosa, ele não é nem sólido nem líquido. Então a gente diz que ele é uma substância gelatinosa e dentro do citoplasma estão algumas organelas. Vamos falar delas daqui a pouquinho, tá? Esse material genético, ele pode aparecer na célula de duas formas: ou sem o núcleo, e aí se a gente seguir aqui esta flechinha, vamos parar nos procariontes. Quem são os procariontes? São aqueles que o material genético está espalhado dentro do citoplasma. Olha aqui, ó, espalhado dentro do citoplasma. Representante são as bactérias. Então, se eu perguntar para vocês, nossa, dá um exemplo de ser procarionte, ou seja, que tem um material genético espalhado aí no citoplasma. Quem são? As bactérias. Agora, nós temos um outro tipo de célula, que o material genético ele está com o núcleo. Aí passa a ser chamado de eucarionte. Se a gente seguir essa flechinha, a gente vai parar aqui no modelo de célula, tá? Que é a célula animal. Essa célula animal, ela vai fazer parte do nosso corpo, porque nós fazemos parte do reino animal, do gato, do elefante. Então, os animais, eles vão ter esse tipo de célula, incluindo o ser humano. Nessa célula, o que vai ter? De novo, a membrana plasmática aqui em volta, então esse círculo todo é representado pela membrana plasmática, lembra que ela seleciona o que entra e o que sai da célula. O citoplasma, que é a substância gelatinosa, que está aqui dentro, nesse tonzinho meio azulado ou esverdeado. E vai ter as organelas, tá bom? Mas, olha aqui, esse círculo aqui, tá vendo? Ele é um núcleo. Esse núcleo, dentro dele, está o material genético. O que é o material genético? É o DNA e o RNA. Esse DNA e RNA, eles são responsáveis pelas nossas características hereditárias, por exemplo. Então, a cor dos nossos olhos, a cor da pele, o tipo do cabelo, a cor do cabelo. Então, todas essas interferências que a gente vai herdando dos pais, dos avós, é a hereditariedade, é o material genético. E está ali no nosso DNA e RNA. Não só isso, mas também, às vezes, até a predisposição a alguma doença, ela é um fator genético, pode ser um fator genético, então tá lá no DNA ou RNA. Então, no caso de nós, eucariontes, esse nosso DNA e RNA, ele fica protegido pelo núcleo. Se a gente voltar aqui para falar das bactérias, elas não têm esse núcleo. O material genético delas fica todo
espalhada, ela não tem o núcleo, e nós temos. Agora, não é só a célula animal que vai ter essa estrutura, né, de membrana, citoplasma e núcleo. Nós temos também o reino das plantas ou reino vegetal. Então, quando a gente fala do reino vegetal, a gente vai ter aqui do ladinho um exemplo. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Gostaram da minha luzinha digital? Que diferente, né? Aqui, esse lado está representando uma célula vegetal. A célula vegetal, ela já é uma estrutura diferente, né? Aqui na animal a gente tinha a representação como se fosse um círculo, aqui ela já está como um retângulo. E quando a gente falava ali na célula animal, que aqui em volta nesse círculo era a membrana plasmática, aqui na célula vegetal ela recebe outro nome, se chama parede celular. Ora, membrana é uma coisa mais sensível, concorda? Parede, lembra, né? Como a própria parede da sua casa, é uma estrutura o quê? Flexível? Não, é rígida, né? Resistente. Então, essa parede celular na célula vegetal, ela é importante para dar estrutura para essa plantinha, para essa flor, para esse pé de alface, para esse coqueiro, para essa macieira, enfim. Essa parede celular agora, ela é mais rígida e ela é formada por um carboidrato chamado celulose, é o nome aqui, tá? Celulose. E então, quando você come lá a sua salada, por exemplo, você está ingerindo celulose, tá? O seu papel do caderno, ele é feito também dessa celulose que está aí na parede celular. Depois da parede celular, lá dentro dessa célula vegetal, ela também vai ter aquela substância gelatinosa, chamada de quê? Olha aqui em cima, citoplasma, tá? Aqui, ó, citoplasma. Então, a célula vegetal, ela também vai ter o citoplasma. E núcleo? Será que ela tem núcleo? Você conseguiu enxergar o núcleo ali dentro? Ó, aqui na célula animal, tá aqui o núcleo. Aqui na vegetal também apareceu, não apareceu? Então, ela também tem. Isso quer dizer que a célula vegetal também vai ter DNA e RNA? Sim, vai ter material genético também, protegido pelo núcleo. Mas tem algumas estruturas dentro da célula vegetal que a gente não tem, que o gato não vai ter, que a formiga não vai ter nas suas células. Vamos ver quais são, tá? Consegue enxergar esse espaço azul aqui dentro, ó, tá? Pintei de roxo, ó. Esse espaço azulado, olha para ele, tá bom? Esse espaço azulado, ele é chamado de vacúolo. Esse vacúolo é um espaço vazio, né? Mas na verdade ele vai ser preenchido principalmente por água e alguns nutrientes. Isso é muito importante para essas plantas, né? A planta ela não sai por aí para procurar a comida dela, né? Ela vai fazer isso através da fotossíntese, através dos nutrientes que ela consegue puxar do solo através das suas raízes. E a água que ela precisa também, os nutrientes, vão ficar nesse vacúolo. Esse vacúolo, então, ele vai ficar cheio quando a plantinha ou quando o pé de alface, ele está saudável. Se a gente pensar na alface de novo, tá? Ela não tá mais lá plantadinha. Então, tirou, tá lá na sua casa, as folhinhas, elas estão verdinhas, bonitinhas e tal. Mas aí você tempera essa salada agora e só que você só vai comer assim bem mais tarde, tá? Pensa aí no horário bem mais tarde. E ela já tá lá temperada com vinagre, com sal e azeite, enfim, o que você quiser colocar. O que acontece? O sal, ele desidrata. O que é isso? Ele vai tirar o líquido, vai tirar a água dali de dentro. Por exemplo, se você já comeu coisas salgadas demais, depois te deu o quê? Te deu sede. Por quê? Porque o sal, ele tem essa propriedade de desidratar, ele vai tirando a água do ser vivo ali. E das células, consequentemente. No caso da sua alface temperada, a mesma coisa. O sal tá tirando a água de dentro da célula. E tá tirando da onde dessa célula vegetal? Dessa região aqui chamada vacúolo. Lembra que era ali dentro que estava cheio de água e nutrientes? Se o sal começa a retirar a água de dentro desse vacúolo, o que você acha que vai acontecer com a sua salada? Ela vai ficar verdinha e bem assim vistosa para ser comida daqui a algumas horas, ou ela vai estar bem murcha e até mudou de cor, né? Tá? Por que isso acontece? Porque perdeu a água de dentro do vacúolo. Outra estrutura que só tem na célula vegetal e não vai ter na célula animal são os plastos. Os plastos vão ser esses pontinhos mais esverdeados que aparecem por aqui, tá bom? O que são esses plastos? Na verdade, eles também podem ser chamados de cloroplastos.
Eles vão ser responsáveis por ajudar ali no processo da fotossíntese e produzir a coloração verde através da clorofila para as plantas, tá bom? A gente não tem isso, a gente não tem esses cloroplastos, a gente não faz essa fotossíntese. As plantas fazem, então esse cloroplasto é muito importante para elas. Então, essas são as 3 estruturas que a gente só vai encontrar na célula vegetal. Vamos retomar. Aqui em volta, que é a parede celular, guarda esse nome, tá bom? O vacúolo, o lugarzinho que tem que ficar cheio de água e nutrientes, e os plastos ou cloroplastos que vão fazer aí a fotossíntese, que são responsáveis pela pigmentação verde através da clorofila. Então, essas 3 estruturas só estão presentes na célula vegetal. Na célula animal, não estará presente. Aqui no meio, nós temos exemplos de organelas da célula. Então, o que são organelas? São órgãos muito pequenos. Se a célula já é microscópica, essas organelas conseguem ser menores ainda do que a própria célula. E essas organelas são importantes porque elas vão desempenhar funções diferentes para cada uma das nossas células lá dentro delas, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, nós vamos falar delas depois, tá? Tem a mitocôndria, são nomes estranhos, não estranhos, vamos nos acostumar. A mitocôndria, por exemplo, ela vai ser responsável pela respiração celular. Como assim? A célula tem nariz? Não. Você tem o nariz, você puxa o ar, na sua inspiração, o oxigênio vai para dentro do seu corpo, ele vai passar pelas suas vias aéreas, vai chegar no seu pulmão, vai acontecer uma troca gasosa e vai ser liberado o gás carbônico. Mas quem vai ajudar nessa troca gasosa são as células, diferentes células que você tem espalhadas por todo o seu corpo. Então, as mitocôndrias são muito importantes para isso. Elas dão energia para a célula. Esses ribossomos, eles são importantes, por exemplo, para sintetizar as proteínas daquilo que você se alimenta, para produzir proteínas. Tem o retículo endoplasmático, ele pode transportar algumas substâncias. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ele armazena algumas secreções. Os lisossomos ajudam na digestão de algumas substâncias, então não é só o estômago que digere, os lisossomos vão digerir partículas, proteínas, coisas bem minúsculas dentro do seu corpo, da sua célula, que são importantes para ela funcionar. E aqui embaixo começa a aparecer as estruturas que a gente não tem, ó. Já falei dos plastos, que está lá na célula vegetal, e vou pular aqui para o vacúolo, que vocês também já sabem que está na célula vegetal, e aqui em volta era a parede celular, certo? Agora, aqui no meio, esse centríolo, nós temos, tá? Esse centríolo, ele vai ajudar a célula a se dividir. Lembra que eu falei ali, ó, na teoria celular, as células só se originam de outras. Quem ajuda nessa divisão celular é o centríolo, tá? Eles ajudam a célula a se dividir. Bom, então é isso. A gente não pode esquecer dessas informações. Mas falta a gente falar sobre esses vírus que apareceram aqui, ó. Aqui tem uma palavrinha escrito exceção, vírus acelular. E aí tem um desenho como se fosse o vírus, certo? O que acontece? O vírus ele é acelular. O que significa? Que ele não possui célula. Para um vírus se desenvolver, ele necessita da célula de um ser vivo. Então, esse ser vivo pode ser nós, seres humanos, pode ser o animal, pode ser uma planta. Então, para o vírus ele atuar, ele agir, com a doença, com os prejuízos que ele traz, ele não faz sozinho, ele precisa de estar dentro de uma célula para conseguir se desenvolver, para ele soltar esse material genético que ele tem aqui dentro, ó, e se misturar com o DNA ou RNA que está aqui, ó, dentro do núcleo da nossa célula, ou de repente lá numa planta e etc. Tá bom? Então, por isso que eles são chamados de acelular. Ele não tem uma célula, ele só consegue existir, se desenvolver dentro de uma célula. Na próxima semana, o que vai acontecer? Vocês vão receber um formulário com perguntas e vocês vão responder essas perguntas olhando aqui, ó, para esse mapa conceitual, tá? Essa foto que a gente tem aqui agora, como se fosse uma escrita aí na lousa e tal, um resumo, é chamado de mapa conceitual. Então, eu vou pedir para vocês copiarem esse mapa conceitual no caderno de vocês,
tá bom? Vocês vão deixar no caderno, quando as aulas presenciais voltarem, aí eu olho, tá bom? Porque vocês vão consultar para conseguir fazer a atividade. Vamos voltar aqui no desenho dessas células aqui de cima. Então, aqui eu falei que era o neurônio e aqui uma célula epitelial da pele. Vocês conseguem localizar onde está o núcleo? Fácil, né? Então, essa bolinha pintada aí dentro está representando o núcleo dessas células. E em volta, o que a gente tem? Aqui parece uma estrelinha, né? O neurônio. Então, essa volta toda aí do neurônio seria o quê? A membrana plasmática. Dentro dele, o que está lá? Qual é a substância gelatinosa? O citoplasma, tá? E a bolinha que vocês falaram é o núcleo, certo? Aqui na célula epitelial, a mesma coisa. Então, em volta, o que a gente vai ter? Membrana plasmática. O núcleo, vocês já acharam, essa bolinha aqui de dentro. E em volta, a substância gelatinosa é o citoplasma, que está ali atuando com outras organelas, tá? Tem outras organelas, mas não está ali representado no desenho. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo Google Classroom ou pelo Telegram e aguardem a atividade para a próxima semana, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.